nosso tour no Alentejo vai incidir muito sobre a Vila da Vidigueira, que é uma vila que fica a cerca de 20 km de Beja e que é uma representação muito interessante daquilo que é o Alentejo. Vamos visitar um museu e vamos ver a importância da Vila da Vidigueira, importância histórica, uma vez que foi doada a Vasco da Gama depois da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Antes de chegar à Vidigueira, no nosso caminho de Lisboa para a Vidigueira, há uma passagem por Cuba. Cuba é uma localidade muito interessante e muito curiosa, principalmente agora, porque fala-se, e há uma questão muito polémica sobre Cuba, fala-se de uma possível naturalidade de Cristóvão Colombo, portanto o descobridor da América, em 1492. Há alguns historiadores, ou pelo menos investigadores, que defendem a tese de que ele seria português, natural desta mesma vila de Cuba, ou desta localidade aqui de Cuba, no Alentejo, e que teria descoberto a América e que pelo caminho teria inclusive dado com umas ilhas, às quais deu o nome de Cuba também. Nosso tour hoje com o Mr. Friend começa aqui, na Vidigueira. Eurico, a Vidigueira é conhecida como a Vila de Vasco da Gama, não é isso? Exatamente, é conhecida como a Vila de Vasco da Gama, apesar de não ter sido neste local que Vasco da Gama nasceu. É conhecida como a Vila de Vasco da Gama porque após a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, o rei Dom Manuel concede-lhe esta graça de ser o Conde da Vidigueira, pelo que nós temos aqui uma estátua de Vasco da Gama, esta chama-se a Praça de Vasco da Gama, e um bocadinho aqui à volta de toda a Vidigueira há esta ligação a Vasco da Gama. Ele viveu aqui, inclusive, habitou os passos do concelho, que na altura existiam, e chegou a ficar aqui enterrado até ser novamente trasladado no século XIX para Lisboa. Outro fato interessante é que a Vidigueira é conhecida também como a capital do pão. E nós vamos conhecer o pão da Vidigueira, não é? Vamos experimentar. A Vidigueira é conhecida como a capital do pão, exatamente. Tem uma forte tradição gastronómica e, aliás, está inserida no Alentejo, que é um território gastronómico muito importante em Portugal. E o que nós vamos ver é que há aqui uma triangulação muito curiosa. Na Vidigueira há o pão, que é muito famoso, que nós vamos ver numa padaria tradicional. Há também o azeite e há vinho. Esta é a grande base da gastronomia portuguesa, o pão, o azeite e o vinho. E nós vamos começar, então, saboreando o pão. Vamos começar a saborear o pão e, em princípio, o pão quentinho e acabadinho de sair de um forno tradicional. Nossa, até com água na boca. Vamos lá, então. Vamos embora. Já do lado de fora, sentimos o cheirinho de pão assando na lenha. Dona Joana nos recebe com a conhecida hospitalidade do povo alentejano. A casa onde vive é a casa onde faz e vende o famoso pão. Há mais de 40 anos, Dona Joana ainda cultiva a arte de fazer pão. Os braços já não são tão fortes e Dona Joana teve que se render à ajuda da tecnologia para fazer a massa. Mas é só, todo o processo é caseiro e tradicional. Faz-se um fermento, com um bocadinho de fermento da véspera, faz-se um fermento com uma machinha de sal e o fermentando fino vamos fazer o pão. Pomos tudo a trabalhar ali na amassadeira, a farinha, o fermento, vamos deitando água, fermento inglês para fintar. Entrando amassadinho, vamos o amassar muito bem amassadinho. Entrando amassado, vamos o deixar repousar. Entrando finto, tendemos. Tem-se, deixa-se fintar novamente no tabuleiro. Chama-se isso a finta da mão. Entrando fintinho da mão, o forno já está quente, já está o forno em ordem. Temos aqui o forno que é aquecido a lenha. Entrando quentinho, vamos pôr o pão no forno. E, portanto, é muito artesanal, né? Sim, isto é mesmo a antiga. É mesmo a antiga. E depois estar 1 hora no forno. O forno estando bem quente e leva 1 hora no forno. Ao fim de 1 hora está cozido, tira-se. Põe-se à venda para quem o quiser comer e saborear, está à vossa disposição. Seguimos para conhecer outro produto de excelência em Portugal e que aqui na Vidigueira é uma verdadeira relíquia: o azeite. Com meio século de história,
a Cooperativa Agrícola da Vidigueira representa o que as planícies alentejanas têm de melhor. A Cooperativa da Vidigueira foi fundada em 1957 por um grupo de associados em que eles tinham próprios olivais, que eram heranças de família, onde essas casas antigamente elaboravam a azeitona, e face ao aumento de produção houve necessidade de construir uma casa um pouco maior, ou seja, que elaborasse essa azeitona toda e fizesse face às tendências do mercado, porque estava-se a começar a consumir azeite, ou seja, o consumo do azeite no Alentejo, na alimentação, embora remonte a um século atrás, a produção em si começou a ser feita sensivelmente há aproximadamente 50 anos no Alentejo. E também faz parte do nosso tour visitar o Museu Municipal Vidigueira. Eurico, o que a gente vai ver no museu? Uma das nossas paradas aqui na Vidigueira é de facto o Museu Municipal e vamos tentar perceber a Vidigueira, as profissões, como é que é a história deste local também. O que nós podemos ver aqui é o edifício, para já, um edifício importante para a Vidigueira, porque era a antiga escola primária da Vidigueira, Escola Vasco da Gama. Como já referi aqui, na Vidigueira tudo tem a ver com Vasco da Gama. E depois o que podemos ver lá dentro é essencialmente a recriação de uma sala de aula, por exemplo, da antiga escola. Podemos ver várias recriações de espaços de profissões antigas, como o latoeiro, por exemplo, o barbeiro, e uma merceariazinha muito encantadora também lá dentro. E depois podemos perceber alguns utensílios antigos. No fundo, a gente vai voltar então um pouco ao tempo, né? Vamos voltar um pouco ao tempo. Curiosamente, há uma história até engraçada sobre o museu, sobre a escola Vasco da Gama, porque, como eu referi há pouco, o corpo de Vasco da Gama, pelo menos o que restava dele no século XIX, foi trasladado para o Mosteiro dos Jerónimos, mas após muita contestação da população da Vidigueira, que não queria que isso acontecesse. Então, após várias insistências por parte da Casa Real, o que acontece é que a Vidigueira trocou então essa transladação por este edifício que nós temos aqui, por esta escola primária que agora é o museu. Então vamos fazer a visita. Vamos fazer a visita. O museu tem mais de 4.000 peças que ajudam a recriar a vida na época do Estado Novo. Da sala de aula ao barbeiro, passando pela mercearia. O museu preserva a memória e a história de uma época, de um povo. O núcleo dedicado à sociedade rural na década de 30 e seguintes nos aproxima das vivências socioeconômicas da população, tanto na cidade quanto no campo. E para terminar esse nosso tour com o Mr. Friend hoje, vamos fazer uma visita ao sítio arqueológico aqui da Vidigueira. Eurico, quais são os pontos de interesse aqui dentro? As ruínas de São Cucufate, este sítio arqueológico aqui perto da Vidigueira, são vestígios romanos, de origem romana, de uma antiga vila. As vilas eram casas, aquilo que nós hoje temos como casas de campo, ou seja, casas agrícolas, grandes propriedades de senhores que tinham a exploração agrícola em áreas rurais, como é o caso. Então essa vila romana, que tem alguma, portanto, tem as paredes, a casa tem alguma conservação, daí a importância deste espaço, foi depois transformada e reaproveitada num convento dedicado a São Cucufato, com o patrocínio de São Cucufato, foi um mártir do século IV, daí que tem este nome. Então os grandes pontos de interesse aqui são uns frescos que são encontrados e que foram encontrados há algum tempo dentro das ruínas, alguns do século XVII, outros posteriores e alguns ainda, creio, sejam da época romana. Então vamos lá. Vamos visitar. As ruínas do século IV depois de Cristo impressionam o visitante logo na entrada da vila. O local foi abandonado em meados do século V e durante a Idade Média foi transformado num mosteiro. As escavações neste sítio arqueológico foram organizadas por um grupo luso-francês, do qual fez parte o famoso arqueólogo português Jorge Alarcão. Nossa visita à Vila da Vidigueira, no Alentejo, fica por aqui. Mas no próximo sábado, nos aventuramos por outros cantinhos imperdíveis com o Mr. Friend. Não perca!
Daqui a pouco, não perca o primeiro episódio da série especial no Marrocos. Até já!